Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 2. Bom, hoje a gente vai resolver a questão 35 da seção 14.5 do livro do Stuart. A temperatura em um ponto XY é dada por T de XY, ela é medida em graus Celsius, e fala que um inseto ele rasteja de modo que sua posição T segundos é dada por, tá vendo aqui eu tenho o x dependendo de t e o y dependendo de t, é a posição do inseto, t segundos depois. Esse x e y são medidos em centímetro. Aqui fala que a função temperatura satisfaz os seguintes dados: as derivadas parciais em relação a x e em relação a y no ponto 2, 3, vale 4 e 3 respectivamente, as derivadas parciais. E perguntou quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto depois de 3 segundos. Então a ideia aqui é a gente utilizar diferencial, porque aqui é a mesma questão que eu transportei ela para cá. A gente sabe, se a gente considerar, a gente sabe que o diferencial dt, ele é aproximadamente a variação da temperatura, o ΔT, que é o incremento. E a gente sabe que esse diferencial, ele é dado pela derivada parcial da temperatura em relação a x vezes dx dt, mais a derivada parcial da temperatura em relação a y vezes dy dt. Então, como a gente está interessado aqui, as informações para a gente deu no ponto 2, 3, esse ponto 2, 3 aqui ele é atingido quando, que acontece? Você tem o x aqui, ó, o x ele é dado, a fórmula dele é um x, que na verdade é uma função que depende de t, ele é dado por raiz quadrada de 1 mais t. Então, esse dx dt aqui que eu vou precisar, quem que é a derivada de x em relação a t? É x', é a função de uma variável real lá do cálculo 1. Então, quando se deriva isso aqui utilizando a regra da cadeia, né? Isso aqui é a mesma coisa de elevado a meio. Vai cair um meio para cá. 1 mais t elevado a menos meio vezes a derivada de dentro. A derivada de 1 mais t é 1. Então, vai ficar 1 dividido por 2 raiz quadrada de 1 mais t. Eu sei que o y também é uma função que depende de t, dada por 2 mais 1/3 de t. Então, quando eu derivo aqui, que eu vou precisar, né, o y' dy dt, que é o y' de t, vai dar 1/3, vai dar constante. Eu preciso saber o valor dessas derivadas aqui quando t ele vale, aqui a informação aqui, 1.23. Para dar no ponto 2, 3, eu preciso, perguntou quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto depois de 3 segundos. Então, eu tenho que saber essa taxa aqui, ó, dx dt, quando t vale 3. Quando você pega isso aqui e coloca na fórmula, vai ficar 1 dividido por 2 raiz quadrada de 1 mais 3, que vai dar 1 sobre 2 vezes raiz de 4, vai dar 2, vai dar 1/4. E mais, eu preciso saber quem que é a taxa de variação na direção y, quando t é 3. Então, isso aqui vai dar 1/3, é constante, independente do valor do tempo aqui, vai dar 1/3. Então, voltando aqui, quem que quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto 3 segundos depois? Então, isso aqui eu vou trocar pela derivada parcial no ponto 2, 3, porque no ponto 2, 3, quando você coloca, por exemplo, t igual a 3 aqui, ó, x de 3 aqui, vai dar 1 mais 3 dá 4, a raiz de 4 vai dar 2, que é esse ponto aqui, e quando t é 3 vai dar 2 mais 1, né, que é 3 dividido por 3, vai dar 3. Então, nesse ponto 2, 3 aqui, é exatamente 3 segundos depois. Então, eu estou no ponto 2, 3, ou seja, o inseto, vamos dar uma olhada aqui, ó, eu até deixei preparado aqui, ó, o inseto no tempo t igual, essa curva B aqui que aparece, o que é ela? O x vale 1 mais raiz de t, o y vale 2 mais raiz de t. Aqui eu coloquei a visão espacial, mas nem precisava, se quisesse colocar no plano também, podia. Eu deixei 0 como sendo o WhatsApp chegando aqui. Deixa eu encerrar aqui. Coloquei a terceira coordenada de z aqui como sendo 0, tá vendo? Coloquei de 0 até 15. Então, quando t é 0, por exemplo, significa que o inseto está saindo, digamos, na sua trajetória, nessa curva aqui, ó. Então, quando t é 0, vai dar 1, 2, ou seja, esse ponto B aqui, o ponto 1, 2. Aí o inseto começa a andar. Quando t é exatamente 3 segundos depois, eu vou estar onde? Vou estar na raiz de 4, que é 2 para x, e vou estar em 2 mais 3 dividido por 3 dá 1. 2 mais 1, 3. Então, eu vou estar no ponto 2, 3, que é o ponto onde ele calcula a derivada parcial
Tá vendo esse vetor aqui, ó? 400, que é esse aqui, ó. Ele é exatamente a derivada parcial em relação a x. E esse camarada aqui para cima é exatamente a derivada parcial em relação a y, né? Ou seja, o vetor vai estar andando nessa curva e ele tá aí pergunta, quando ele chegou no ponto A, como que essa temperatura está aumentando nesse percurso, né? Quão rápido a temperatura está aumentando ou diminuindo, não sei, né? A gente vai achar, pelo jeito aqui, deu tudo positivo, vai estar aumentando. Então vai ficar a temperatura parcial de x no ponto 23 vezes esse valor aqui que eu encontrei, que é 1/4, mais a derivada parcial em relação a y no ponto 23 vezes 1/3. Fazendo essa conta aqui, vai dar 4 vezes 1/4, mais quanto? Vezes 3 vezes 1/3. Continha fácil de fazer aqui, deu 2, né? 1 mais 1. O que significa isso? Significa que a temperatura, ela está aumentando. E qual que é a taxa? Há uma taxa de 2 graus Celsius para cada segundo que o inseto está percorrendo, beleza? Então espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.